Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae está com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Alô, meus amigos, que coisa boa, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, hein? Vamos em frente, é isso aí, atrás vem gente, tomara que toda essa gente passe pelo bate-papo. Vamos lá, né? Hoje eu estou recebendo uma pessoa que há muito tempo eu não via, uma pessoa que eu, à distância, eu tenho uma enorme admiração por ela. Colega, jornalista, mas que deixou o jornalismo assim de lado, foi deixando, porque se apaixonou por uma função. Ela hoje, Camila Ferraz, é a presidente da Arsal. Você sabe o que é Arsal? Eu sei, mas não vou contar. Quem vai contar é ela. Tudo bem, Camila? Tudo bom, Geraldo? Como vai você? Tudo bem, graças a Deus. Uma honra estar aqui, viu? Não, eu ia dizer que era uma honra você estar aqui. A honra é minha, não tenha dúvida. Olha, você não sabe como eu aplaudo, sobretudo aquelas pessoas que eu vi jovens, que eu vi esforçadas como você sempre foi, e crescerem, e sobretudo elas próprias se multiplicarem. Aconteceu isso com você, não foi? Obrigada. Sim, trabalhando muito. Claro. A gente vai, como você falou, né? Comecei na área de jornalismo, hoje eu estou na presidência de uma instituição muito importante aqui para o estado de Alagoas. Não tenho né? a menor dúvida, e vamos traduzir para eles. A Arsal quer dizer? Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas. Todo o serviço público de um modo geral, todo o serviço que faz atendimento ao público de modo geral? Nós fiscalizamos e regulamos o transporte intermunicipal, o gás, energia a gente regula, a gente fiscaliza, desculpa, e o saneamento. Hoje a gente regula e fiscaliza. Essa semana a semana passada eu recebi lá no programa de rádio o seu gerente de gás. O Querino. Isso. Ele lá fez uma exposição bastante interessante. Isso. Eu digo, agora eu quero, né? Cadê a Camila? Camila, me conta como é que funciona a coisa. Tá. A agência, ela funciona dividida nessas 4 áreas, como eu citei. Por exemplo, o transporte intermunicipal são aquelas vans que circulam entre os municípios do estado. Então, a gente trabalha fiscalizando diariamente na pista, literalmente, com os nossos agentes de apoio da fiscalização, com o convênio que nós temos com a Polícia Militar. E também internamente, a gente tem uma gerência, tem uma superintendência de transporte que trabalha processos, que trabalha toda aquela parte estrutural que tem para o transporte estar na rua transportando pessoas, né? Agora me conta uma coisa, como é que funciona essa fiscalização de rua? Certo. Ela é só quando dentro da cidade? Como é que funciona? Não, nós funcionamos em vários pontos, mais de 30 pontos para ser mais precisa. Claro que a gente não está todos os dias nesses pontos, a gente vai circulando em todo o estado, justamente para que a gente consiga atender o maior número de municípios possíveis, tendo em vista que são 102 municípios, né? Muita coisa. Então, em todos os municípios? Todos. Onde tem transporte, um exemplo, tem linha Maceió-Delmiro, então tem momentos que nós fiscalizamos lá em Delmiro, naquela região, então fechamos aquela região do Sertão. Sim, de surpresa. Mas existe agora os grupos de WhatsApp, né, Geraldo? Que aí avisa a Arsal tá aqui. que é outra guerra. É outra guerra, porque a gente recebe uma denúncia, vai lá, não sei como, se vem a viatura, já começam a avisar, e aí às vezes a gente não consegue executar nosso serviço porque são avisados antecipadamente. Agora você veja, quem faz isso também é um usuário. Tem que prestar atenção nisso. Porque adianta você ter um transporte intermunicípios falho? Adianta? Não. Não adianta.
Então a gente trabalha a nossa fiscalização de campo é justamente para tentar ver tanto o transporte clandestino que existe, né, que é o carro particular que faz esse transporte indevidamente, quanto o nosso que é regulado, que é fiscalizado. Então ele tem uns critérios que ele tem que seguir de revisão, de vistoria, a apólice de seguro, as condições do veículo. Então tudo isso é fiscalizado numa fiscalização dessa de campo. E quais são os problemas mais comuns? Eu diria que a vistoria... no transporte. Sim, eu diria que a vistoria é um deles, porque é um risco que a gente não pode deixar. Então, assim, a gente fica numa guerra para que eles se regularizem, vamos dizer assim. Então, pra gente é um grande risco e a gente não pode deixar que não tem. Então, a gente para o veículo, só vai rodar quando a gente retém, só quando marcar a vistoria sai. Então, assim, a gente cria mecanismos legalmente, claro, mas que a gente consiga atingir o nosso objetivo, né? Lógico. E o transporte clandestino, que é um grande... que se tornou uma realidade, não tem saída. A saída que a gente tem, obviamente, como órgão fiscalizador, é estar lá fiscalizando para que não aconteça. Os carros particulares, mas proliferou. Né? Exatamente. Depois da pandemia, quando o transporte foi reduzido, aquela questão toda, então assim, ganhou uma proporção, o transporte clandestino, Geraldo, que aí as pessoas... Aquele veículo, ele não tá indicado para fazer um transporte entre municípios. Você não sabe se o carro tem vistoria, você não sabe se tem as condições mínimas de circular, às vezes o cinto não está funcionando. Então, assim, depois da pandemia, volto a dizer, foi que aumentou muito e a gente vem trabalhando para coibir, mas é um grande problema ainda. Agora, hoje. me conta uma coisa, como é que fica... você disse que vocês têm o apoio da Polícia Militar. Isso. É a própria Polícia Militar também que faz as rodovias estaduais? Isso, as rodovias estaduais, a gente tem um convênio com a Polícia Militar, mas quem atua conosco é o BPRV, o Batalhão de Polícia Rodoviária. E aí a gente atua em parceria. Por exemplo, a ASAL, ela fiscaliza o transporte, não o trânsito. Sim, e aí claro, os batalhões, o Detran, etc., Claro. tá para o trânsito. Então, a gente muitas vezes faz fiscalização em parceria. O policial tá lá, e se tiver algo que compete ao BPRV, ele vai lá e ajuda também, ao TUA também. Que já tiveram vários casos, né? Dessas pessoas, o transporte, ele não parar numa blitz nossa, por exemplo, e aí a polícia tem que agir, tem que atuar junto conosco. Então, assim, a gente atua em parceria tanto quanto nas rodovias, né? Como no transporte intermunicipal Agora, em pontos fixos. Me conta, exatamente nessa questão das rodovias. Alagoas é um estado que é cortado por rodovias federais, né, e rodovias estaduais. Isso. Quando o problema está, ou você supõe que esteja, na rodovia federal, quem atua? Tá. A gente atua dentro do nosso limite do transporte, volto a dizer. Sim, mas claro. A gente também tem um convênio com a Polícia Rodoviária Federal. Com a Polícia Rodoviária, a gente tem uma parceria muito boa. Então, assim, se for rodovias federais, a gente pode atuar em parceria com ela. Ela faz o papel dela e nós o nosso. Vocês não podem parar o veículo, podem? Pode. Pode parar. Se for um transporte nosso, regulado pela agência, podemos Perfeito, sim. perfeito. Podemos sim. Então aí não tem limite. Não tem limite. não. Você considera que isso vem melhorando ou piorando? Eu considero que vem melhorando. O que acontece é que são muitos, nós temos mais de 1.200 permissionários. 1.200. 1.200. Não é brincadeira. São muito. Então, Você o número é diria- muito grande. Aí eu lhe pergunto, você diria que o rodízio de fiscalização é de quanto tempo mais ou menos? A gente faz programação mensal. Então, dentro do mês, a gente tem que atingir aquele município pelo menos uma vez. Certo. Não, o município, mas eu digo o transporte em si. Foi fiscalizado hoje, vai ser fiscalizado quando? Existe isso? Todos os dias eles estão na rua. Aí, por exemplo, não vai estar todos os dias em todas as linhas, Sim, concorda? claro. Mas todos os dias nós temos equipe na rua. Em todo o estado, Que beleza. dependendo da programação. Vamos sair um pouquinho do transporte Vamos. coletivo. Vamos para onde? Vamos para o saneamento. Vamos para o saneamento. Saneamento. Que é outro ponto, que é gás e esgoto. Né? A gente tem a ASAL, ela é conhecida pela fiscalização do transporte, porque tem o nome da ASAL, né? exatamente, Então ela já é conhecida. Então muita gente não sabe que aí eu vou dizer a palavrinha mágica que todo mundo já conhece, BRK, por exemplo, né? Que é a concessionária de saneamento aqui de Maceió, da capital e da região metropolitana. Mas muita gente não sabe que a ASAL é responsável pela fiscalização e regulação. Não. Mas o que é que acontece também, Geraldo? Hoje existe um contrato de concessão. Então, tem mecanismos contratuais que nós, como agência reguladora, temos que respeitar e seguir. Fiscalizar mediante um contrato. É diferente de antigamente, que a gente fazia uma regulação discricionária. Hoje é uma regulação contratual.
Então, nós temos que seguir também o que rege o contrato de concessão. Uma regra. Isso, Muito uma bem. regra. Então, onde estão os pontos principais dessa regra em relação ao saneamento? São os prazos, né? Tem muita gente que fala assim, tá faltando água, por exemplo. Para que a população seja totalmente atendida, existe o marco do saneamento, né? Que é a universalização até 2033. Exatamente. Então, ainda está dentro do prazo. Cada concessão tem o seu prazo, não vou me recordar de cabeça, mas cada concessão tem o seu prazo dentro do seu contrato. Por exemplo, para sanear totalmente Barra de Santo Antônio, um exemplo, né? Então, tem lá escrito no caderno de encargos os prazos, tudo direitinho. Então, assim, para o usuário, para o cidadão comum, é difícil de entender. É mais técnico, Com tem certeza. termos jurídicos, Com certeza. né? Mas, assim, eu queria nos colocar aqui, aproveitar o seu canal, para colocar a agência à disposição. A gente tem o site, que me dê licença para usar o seu meio aqui para a gente espalhar mais, É né? o seu meio, não é o meu, é seu. Obrigada. É o arsal.al.gov.br. Nesse site, o usuário ele Botou pode entrar Arsal, já lá. entra. Vai no Google, É, né? exatamente. Dá um Google lá e aparece. E aí a pessoa pode fazer sua denúncia, pode registrar, pode explicar o que está acontecendo no seu bairro, na sua rua. Agora, para ela entender como é que faz essa denúncia, veja bem, existe BRK, existe casal. Ainda há uma confusão muito grande disso, muito grande. Às vezes você reclama um negócio que não é da BRK, é da Arsal ou vice-versa. Como é que isso funciona? Não, pra gente, não importa se ela vai... Ela colocando lá o município, colocando a rua, Perfeito. a gente sabe de quem é a responsabilidade. Perfeito. Não cabe ao usuário. É difícil de entender, de fato, porque a Casal, ela é responsável pela produção da água. Exatamente. E a BRK pela distribuição. Em alguns municípios é só BRK. Né? Porque a BRK era SAI e a BRK verdade. assumiu como, por exemplo, o Marechal Deodoro. Marechal Perfeito. Deodoro é só BRK. Mas assim, se ele colocar aqui Maceió, a gente já sabe que Maceió são os dois. É verdade. Então tá tudo certo. Pra você, por exemplo, se fosse registrar uma denúncia, colocando seu município, sua fatura lá, a gente já saberia. É verdade. Bom, temos um terceiro aí. Uma terceira área de fiscalização. Temos o gás. O gás. Que esteve conosco o Querino, Isso. lá no programa de rádio, que é o gerente de gás, né? Isso, gerente lá da área de Muito bem. regulação. Mas vamos, para quem não assistiu o programa, não ouviu o programa, vamos falar sobre isso. Aqui no estado, de concessionária só existe hoje a Algás. Então nós fiscalizamos como concessionária a Algás. Mas o mercado foi aberto, né? E é um dos temas que o Quirino levou lá para o programa. E hoje existem consumidores livres. Eles foram registrados na SAL 10. Eles podem comprar, podem vender gás canalizado hoje no estado, de acordo com a abertura do Mercado Livre. Independente da Algás. Independente da Algás. Mas evidentemente com o gás produzido pela Algás. Então, não é a Algás que produz, a Algás comercializa. Existe a Origem, que produz o gás, e a Algás comercializa, né? Distribui. A Algás é a distribuidora. É a distribuidora, mas a infraestrutura É toda dela, dela. é né? toda dela, isso. Inclusive, num determinado momento, não sei, há muito tempo atrás, porque tem vazamento na estrada que vai para o litoral sul. Vazamento. Como é que você descobre um negócio desse? Deve ser profundamente difícil. É um trabalho da Arsal? Descobrir o vazamento é um trabalho da concessionária, porque ela faz inspeção. Mas nós temos uma pesquisa de vazamento anual, que é uma prevenção. Muito bem. Que é justamente para evitar que, por exemplo, tem 10 anos de gasoduto, então tudo tem um prazo. Claro, Né? Então tem claro. que ter manutenção. Exatamente. Então tem que ter uma série de regras que tem que seguir. Continuadamente. Isso. Aí isso é o papel da agência. Certo. E nesse papel da agência, ela também faz o tipo de distribuição mapeada, está na época de fazer isso, de fazer aquilo, etc. O gás também é uma área que tem fiscalização diária. Todos os dias a gente tem a equipe em campo. Então todos os dias tem fiscalização do gás. Quantos são vocês na Arsal? No geral, nós somos cerca de 180 funcionários. Esses 180 funcionários são os que trabalham em Dentro casa e fora. e fora. Isso. É suficiente? Ou vamos bater palma para o Paulo Dantas fazer mais um concurso? A gente ainda está na briga do concurso, a gente ainda não teve, mas assim, hoje a gente atua consideravelmente de uma forma mais tranquila, eu diria assim. Mas é absolutamente necessário, Sim, sem dúvida. não é? É. Porque se você não aumenta esse pessoal, vamos e venhamos, a responsabilidade da Arsal é muito grande. Não é pequena, não. Aí eu vou para a pergunta pessoal.
Como foi que aquela jornalista, que não sabia nada dessas coisas, pelo menos na prática, teoricamente, deveria saber muita coisa, como é que ela hoje chegou a esse ponto? Me conta. Não, às vezes eu me pergunto também, viu, Geraldo? Porque ela não sabia nada mesmo. Porque verdade, é um outro eu sei mundo. disso. É um outro mundo, é totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido. Você fazia muita assessoria. Isso, Não é? isso. Pô, de repente, Arsal, como é isso? Meu amigo Ronaldo Mendonça deve ter assim ou deve ser uma pitonisa, ou deve ser um adivinho daqueles que dizem, essa vai dar certo. Quantos anos? Eu estou desde 2019 na Arsal. Olha, 2019. Puxa vida, 6 anos 6 já. anos, Não é? Foi em maio de 2019. Fez agora 6 anos. E como foi o convite? Você tomou um susto? Você ficou com medo? Como foi? Eu ainda fui para lá na assessoria, né? Fui em 2019 trabalhando com o Ronaldo. Depois a gente teve a possibilidade de ir para a diretoria de transporte. E aí eu comecei a estudar. E aí a gente aprende, né? A gente aprende com a experiência do dia a dia e a gente aprende com a história, com as pesquisas que a gente vai fazendo, com as resoluções, estudando. Claro, como desdobra, né? Isso. Como desdobra. Agora, é uma história profundamente interessante, Camila, na medida em que você está lidando com aquilo que o público mais consome. Isso deve ser muito interessante. Acho que você já vai poder fazer um livro sobre causos, não? É interessante, é o que você começou a falar, a responsabilidade. Você se assusta com o tamanho. Muito grande. Porque quando você olha assim, meu Deus, são mais de 1.200 permissionários, tem a Algás, que é uma grande concessionária, agora com essas 3 concessionárias do saneamento, fora a Casal, então assim, é uma grande responsabilidade. Não, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, mas também é uma grande escola. Sim, é um aprendizado diário. Muito bem. Aí eu lhe pergunto o seguinte, Camila, uma coisa é aquilo espontâneo, que é o trabalho da Arsal. A Arsal vai para a rua, a Arsal faz tudo que tem que fazer. Agora a outra é o seguinte, como é a reação da população de um modo geral em relação à Arsal? Porque me parece, se eu estiver errado me diga, que a Arsal precisa de uma divulgação maior dela própria. Eu acho que ela precisa mostrar o serviço que ela faz, você não acha isso? Concordo plenamente. E aí a gente vem atuando como a gente consegue, até financeiramente falando, né? A gente precisa pesar o que é que a gente vai fazer, pensar direitinho. Eu vou dizer para você que a gente fazer um grande marco esse ano, que é participar da Bienal. A gente vai estar com o stand na Bienal e a ideia é justamente essa, é divulgar o nosso trabalho. Quantas pessoas não circulam lá diariamente? Então a gente vai conseguir estar próximo. E aí o que aconteceu? A agência precisa centrar fogo em alguma situação e a gente centrou fogo esse ano na Bienal para a gente mostrar todas as nossas áreas de trabalho. Muito bom. Fazer painéis. Exatamente. E aí eu tô acreditando muito nesse projeto, que vai dar para a gente dar uma... É verdade. Qual é a cara da Arsal? Exato. Né? Exatamente. E sobretudo para o público de um modo geral, você precisa conhecer a Arsal. Sabe o que eu faço uma correlação? Evidentemente que diferente, mas fácil, com o PROCON. Sim. É o PROCON do serviço público, no bom sentido. Sim. No bom sentido. Muitos usuários, quando nos procuram, acham... Fiz questão de dizer no bom sentido. Sim. Né? mas eu entendi a sua correlação. Muitos usuários que nos procuram nos entendem como PROCON, nos veem como PROCON. E a gente tem que explicar que a gente é o tripé. A gente está entre o poder concedente, que na maioria é o Estado, a concessionária, vamos dar um exemplo aqui da própria BRK, e o usuário. Então nós estamos no meio, para tentar equilibrar as relações. Parabéns ao seu trabalho, parabéns a você. Considere que aqui pode ser um canal seu. Use e abuse naquilo que você precisar. E leve um abraço muito especial para o meu amigo, deputado Ronaldo Medeiros. Obrigada, Geraldo. Obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Mesmo. Muito obrigada. E com vocês, vamos até os nossos comerciais, lembrando do Sebrae, gente. Não vamos esquecer do Sebrae nunca, viu? Ok? Vamos lá. Voltamos já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae,
Do que mais você precisa? Pois é, estamos de volta ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, segundo capítulo de hoje, né? Bom demais. E como não podia deixar de ser, meus convidados são todos top daquilo que fazem. Hoje eu estou tendo um prazer muito grande, e ele sabe disso, porque extrapolando a missão oficial, as coisas assim que a gente faz pela profissão, você conquistar amigos num trabalho como esse, você poder dizer, fulano, olha, fulano tem uma cabeça. Pois esse convidado é um deles. Eu tenho uma profunda admiração pelo desembargador Tutimés Ayran, que está aqui conosco. Ô, Geraldo, tudo bem, meu amigo? Que prazer enorme. Prazer é meu. Lembrando os tempos antigos. Os tempos antigos. Mas quando a gente relembra os tempos antigos, está nos novos e está fazendo a mesma coisa com vontade. Imagina aí, há mais de 20 anos, né? Mas... 2001, né? 2001, nós fizemos conversando com a notícia, né? Almoçando com a notícia. Almoçando com a notícia, fizemos direto lá do Baldomero Cavalcante. É verdade, dentro do presídio. E tinha preso junto, né? Conversando junto, com a gente, almoçando com a gente também. Formidável. São coisas que a gente guarda na memória. Né? Marcam. Isso só foi possível. São inesquecíveis. Porque, isso é importante também dizer, isso só foi possível porque você era o secretário de ressocialização, fazia um trabalho incrível em relação a isso, e é um assunto delicado. Então levar um assunto delicado desse para televisão não é brincadeira não. É difícil. É difícil. Precisava ter um homem de coragem como você, que não era desembargador ainda. E um jornalista arrojado como você. Mas tem que ser. A vida é feita de quê, meu amigo? De ousadias. De ousadias, não é? E você é ousado. A vida tem que ter uma pitada forte de ousadia. Não tenha dúvida. Senão ela não sai do canto. Vira uma mesmice. É verdade. Eu me lembro que você, enquanto presidente do Tribunal de Justiça, você foi muito ousado. Você mexeu em coisas que talvez não fosse para mexer na época, mas você tinha que se jogar, não é isso? Exato. Você tem que, para poder as coisas caminharem, e caminharem para o bem. Com certeza. Isso é essencial, né? Transformar as coisas para o bem, né? Fazer com que os poderes, no caso o poder judiciário, né? Se conecte mais com a população, com a parcela pobre da população. Você precisa ser usado. E você fez isso. Tentamos fazer. Eu acho que em alguma medida nós conseguimos. Eu acho que hoje nós temos um poder, digamos, muito mais humanizado, né? Com um olhar diferente para quem precisa dele, né? É evidente que a gente sabe que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, joga um peso muito forte nesse sentido, né? Claro. Mas de toda maneira, com os sócios do CNJ a nível nacional e com os nossos sócios e de mais alguns desembargadores, enfim, e de amigos, eu acho que a gente está fazendo com que o poder se humanize cada vez mais. Mude a cara do judiciário antigo. A cara do judiciário, né? Aquele judiciário que você falava um juiz, você não só tirava o boné, você fazia muito mais, você se escondia com medo. Exato. Você de um modo geral, claro. Não é? Isso precisa acabar definitivamente, né? Com certeza. Os juízes precisam se mostrar como seres humanos, perfeitamente. Né? Não é verdade? Claro. E as transformações, elas acontecem até pelos caminhos mais inesperados. Por exemplo, o CNJ hoje tem uma preocupação central com a linguagem. Verdade. A linguagem tem que ser uma linguagem fácil. Isso. Não pode ser mais aquela linguagem rebuscada, porque a nossa linguagem, a linguagem do o chamado apelidado juridiquês, é uma linguagem que, na verdade, é uma antilinguagem. É verdade. No sentido de que, veja, para que serve a linguagem? A linguagem é uma ponte entre homens, entre pessoas. Não tenha dúvida. Para que as pessoas se comuniquem e para que as pessoas se aproximem. No nosso caso, a linguagem jurídica é uma antilinguagem, porque, em vez de construir ponte, construi muro. É verdade. E por que só construi muro? Porque é uma linguagem difícil, rebuscada, que afasta as pessoas.
As pessoas comuns, na verdade, têm até medo. Como quem diz, o que é que esse cara tá falando? Será que esse cara tá bem intencionado? Não é? E é preciso buscar a simplicidade. Tem que buscar que é a comunicação. Exatamente. Não é? Não é? Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui, dentro desse programa. Quando é que você podia imaginar que um desembargador estaria aqui me dando uma entrevista sem paletó, sem gravata, absolutamente informal, como se ele estivesse na sua casa? É só assim que você vai entender as coisas. É verdade, a gente tem que se despir dessas coisas todas, né? Claro. O importante não tem problema. Eu estava vindo aqui e eu vi no celular uma fala do Eduardo Galeano, né? Que é um escritor uruguaio. Sei. Interessantíssimo, né? E ele falando sobre o mundo atual, a sociedade atual, e infelizmente nós vivemos uma sociedade que vive a cultura da embalagem, né? Perfeito. Nós precisamos deixar a embalagem do lado e nos preocupar mais com o conteúdo, né? É verdade. Não é? Aliás, ele teve um grande exemplo no país dele, que foi o Mujica, que morreu. Nossa Senhora. Aquele ali não tinha embalagem nenhuma. Um homem extraordinário. Extraordinário. Ficou para a história. Extraordinário. Um homem que foi presidente, acho que 2 ou 3 vezes, e o patrimônio dele era uma casa e um Fusca. É verdade. É verdade. Então, mas isso aí levou a ele ser chamado de extraordinário. Celebridade, né? Exatamente. Celebridade mundial, né? É verdade. Agora você vê. Homem grandioso, né? Você, por exemplo, você trabalha hoje numa corporação, vamos chamar assim, que é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça que tem que ser respeitado, precisa ser respeitado. Mas pela força ou pelo entendimento? Pois é, veja, nós precisamos nos impor muito mais pelo entendimento, pelo convencimento, do que pela força, não é? Com certeza. Aliás, as coisas só ganham estabilidade, continuidade, durabilidade e respeito quando você usa do argumento do convencimento, né? Não tem outro. Não tem? Claro que não tem. Não tem outra saída, né? Você pode ser respeitado ou obedecido pela força, né? Ou pela admiração que você provoca. O que é que você prefere? A força ou a admiração? Admiração, sem dúvida alguma. Não é? Porque a admiração vai sim fazer com que aquela crença, aquela obediência seja duradoura, seja estável, seja contínua, né? Não precisa da força. Você usa do convencimento, não da força. Né? Agora veja bem, como pode ser bem usada essa tese que você coloca aqui, exatamente pelo meio jurídico. Porque o meio jurídico, aquele que um dia você falava o juiz e se pelava de medo, é ele que pode entrar num convencimento de honestidade de princípios, de mudar as tradições sobre todos os aspectos para o bem. Eu acho que é isso. O medo, ele jamais vai construir relações, vamos dizer, de estabilidade, né? De continuidade. Ele não constrói isso. É verdade. Então, você quer se impor pelo medo, você pode até fazer, mas vai durar muito pouco. Qual é o método melhor? O método melhor é do convencimento, da admiração. Aí eu lhe pergunto. A saída é essa, de todo e qualquer educação. poder. De todo e qualquer poder. O caminho é esse. Por exemplo, eu vou lançar um exemplo da história da humanidade. Os romanos antigos, eles construíram um império extraordinário. Mas foi só com base na força? Não. Eles conquistavam ideologicamente. Então havia cidades, por exemplo, que abdicavam dos seus valores para absorver os valores romanos. Os homens, por exemplo, os homens conquistados deixavam a cerveja, porque a cerveja era bárbara, para poder tomar o vinho, porque o vinho era romano. E isso é adesão. Não tenha dúvida. Entusiasmada a determinados valores, né? Então, se quer conquistar, avançar na conquista, tem que caminhar por aí, pelo convencimento. Como é que você enxerga, por exemplo, esse mundo em que hoje nós aqui, o Brasil, estamos vivendo, com o excesso de radicalismo, sobretudo em termos de politização? É muito ruim isso, né?
É muito ruim porque, veja, a política é o quê? A política é a arte do diálogo, para evitar que o poder seja disputado à força, né? Então você constrói pontes, diálogos, para evitar de ter que as coisas se resolverem de um modo desagradável, né? Usando da força, das armas. Esse não é o caminho. Se a humanidade conseguiu civilizar a luta pelo poder, não é? Então, é preciso entender que quando eu divijo politicamente de alguém, esse alguém não é meu inimigo. Pois é. Esse alguém é meu adversário. É diferente. Eu estou dialogando com ele na perspectiva de convencê-lo ou dele me convencer. Eu estou dialogando e o diálogo pressupõe um diálogo aberto, onde eu esteja disposto ao convencimento. É verdade. A politização, a polarização exagerada dos tempos atuais não permite isso, né? As pessoas se escondem dentro de bolhas, né? E passam a acreditar exatamente no que se produz dentro daquela bolha, por mais absurdo que seja. É verdade. Não é? É verdade. Então você, às vezes, encontra uma pessoa acreditando em alguma coisa que você... Não é possível, né? Como, por exemplo, acreditar que as vacinas levavam os homens à morte, né? E por aí vai, né? Mas agora você... esse é um tipo de polarização horrorosa. Exato. Ou como, por exemplo, acreditar que a Terra é quadrada, não é redonda e coisas por aí, né? Pessoas que batem o pé no chão, não, é verdade. E tal, né? Agora, veja bem, falta educação política no nosso país? Porque eu, sinceramente, eu tenho a idade que eu tenho... eu nunca vi uma polarização igual a essa de 2019 para cá. Eu nunca vi. Você nunca viu também. Eu acho que é uma singularidade. E é uma singularidade produzida por um fenômeno que eu gosto muito de fazer essa reflexão. E que tem muito a ver com a reflexão que você faz também. Que eu acho que isso é típico do mundo governado pelas redes sociais. Sem dúvida alguma. Você percebe? Mas não tenha dúvida. Isso foi uma mudança. Isso é provocado pelo fenômeno das redes sociais. É verdade. É a contaminação. Faz com que as informações cheguem em uma velocidade muito grande para as pessoas. E as pessoas, elas que antigamente tinham filtro. Eu nunca senti, Geraldo. Outro dia eu estava comentando isso com um amigo. Eu nunca senti falta do bom jornalista como hoje. Porque qual é o papel do bom jornalista? Você é um grande jornalista. Qual é o papel do grande jornalista? É exatamente filtrar, separar o joio do trigo. Não tenha dúvida. O que é que vai ser publicado? É verdade. Fazer o filtro. Ele não pode incentivar o mal. Exato. Não pode. E aí, quando as redes sociais surgiram, se perdeu esse filtro. Se deu poder a gente que não tem a menor condição, o menor juízo de expressar opinião alguma. E que expressa opinião para o mal, para fazer mal às pessoas. Não tenha dúvida. Para produzir o ódio. É verdade. A desagregação. Então, isso é típico dessa sociedade, do mundo sob as redes sociais. Não é à toa que as redes sociais resistem a qualquer regulação. É claro. A pretexto de entender que estão sendo censuradas. Quando, na verdade, isso é uma grande farsa, né? Eu também acho. É uma grande mentira. Até porque você não tem nem como censurar. Porque as redes hoje dominam de tal maneira o mundo que você não tem nem como censurar. Não tem nem como controlar. Na verdade, esse é um dos grandes desafios da humanidade. Exatamente. Como lidar com as redes sociais. Pois é. Não é? Não tem como. Não tem. Deixa eu já que o tempo se esgota. Com você o tempo sempre se esgota rápido. Mas vamos lá. Nós estamos vivendo agora um negócio completamente diferente. Eu nunca vi, nem na Revolução eu vi pessoas sendo, sei lá, denunciadas, e mais isso, mais aquilo. Alto jargão. Metido em fazer uma revolução, metido em derrubar A, em matar B, matar C. Isso é um negócio horroroso. Qual é a ótica que você, enquanto Poder Judiciário, tem sobre essa coisa que está acontecendo? Veja, essa coisa que está acontecendo é fruto de um descontrole.
e o fruto de um descontrole onde nós precisamos aprender a controlar. Aí é que está o problema, porque é tudo muito novo. E o direito, como qualquer ciência, aprende com a realidade. Não tenha dúvida. Não é? Então, a realidade surgiu, o problema está aí enorme, não é? E de repente o que fazer, não é? Cada vez maior. Como compatibilizar, por exemplo, a liberdade de expressão, que é uma conquista da humanidade, com a necessária regulação. Repare, isso é um desafio. Exatamente. Não é? Mas seja qual for o desafio, as redes sociais precisam ser reguladas, porque elas não podem ser uma terra sem lei. Tem que ter lei. Você tocou no ponto fraco da história. Tem que ter lei. Tem que ter lei, porque o estrago que se faz a uma pessoa que tem a sua vida, vamos dizer, caluniada, né? Pelas redes sociais é terrível. É verdade, é terrível. É terrível. É uma questão quase que instantânea. Milhões de pessoas vão passar ali, chegar, né? Vão assassinar a sua reputação. E as pessoas precisam entender uma coisa, deixa eu ver se eu consigo resumir isso rapidamente. Você assistir a um depoimento de 5, 6 generais. Porra, general, é um negócio que você respeitava, um ex-presidente da República, tudo junto assim, é lamentável. Não é lamentável porque eles não merecem esse depoimento, não. É lamentável a gente ver cenas como essa. O Brasil não precisava passar por isso. Exato. Concorda? Pessoas, claro, eles erraram muito. É verdade. E devem ser responsabilizados. E nós temos que respeitar o poder judiciário. Porque, na verdade, tentaram golpear as instituições, não é? Dentre elas, o próprio Poder Judiciário. Não tenha dúvida. Meu querido amigo, que prazer sempre me dá conversar com você. Que honra. O tempo se foi. Mas as pessoas fazem justiça a você, ao seu tempo, a tudo que você fez, não só na vida, mas sobretudo que você vem fazendo e construindo no Poder Judiciário. Pode ter certeza disso. Muito obrigado. Geraldo, muito obrigado, Geraldo, pela mais essa oportunidade de conversar. Uma conversa tão boa que quando a gente sente... Acabou. Já foi embora. Mas só acabou hoje, viu? Voltamos. Obrigado mesmo. Bom, gente, vamos até os nossos comerciais. Lembrando de quem? Do nosso Sebrae. Vamos lá. E que nós estamos no filé do Zezé, viu, gente? Vamos lá. Voltamos já com música e música boa. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Pois é, voltamos, né, gente? Voltamos, terceiro bloco aqui do nosso programa. E como sempre, ou quase sempre, com música. Agora, quando vem música boa. Vem gente que eu gosto, vem gente que eu conheço, vem gente que eu sei que você vai gostar. Alguns anos atrás, antes da pandemia, ele ainda veio aqui. Depois ele me deu o bolo, ficou com medo de pegar a pandemia comigo, sei lá que diabo foi.
Eu nem tive, viu? Vamos lá. Rodrigo Avelino, como vai? Ô, Geraldo, que alegria, que alegria. Eu tô apertando a sua mão aqui. Eita, pau, tá danado. Cuidado, né? Pois Aperta é, aí, o filho pega. passou. Aquela... Ah, então tá passou. Tá bom. Pois é, foi antes da pandemia que tive aqui, né? Rapaz, mas foi bom demais. Tudo bom com vocês, todo mundo que tá em casa. Foi bom demais, eu admiro muito a sua voz, as suas composições. Obrigado. Gosto realmente do seu trabalho, mas você não veio sozinho hoje. Não, vim muito bem acompanhado com essa maravilhosa cantora e compositora Suzy Mariana. Olha, Suzy Mariana, tudo bem? Tudo bem. Como está você? Estou ótima. Você não me deu o prazer até hoje de ver o programa. É a primeira vez. É a primeira vez? Vez. É a primeira vez? Como é que é? Calor sofre um pouquinho, né? Tem que dar um chega pra lá, né? Não, meu filho? Tem o trote, né? Tem que ter o trote. Tem nada não, viu, Suzy? Pode ficar tranquila que não tem o famoso chega pra lá, não. Rodrigo, por onde você anda? Pois é, tocando, né? Trabalhando bastante, graças a Deus, né? Com alguns projetos. Da pandemia pra cá, lancei 2 trabalhos, né? 2 discos. Um durante a pandemia e um outro ano passado. Enfim, a gente segue trabalhando. Né? Então é bom, então cala a boca, né? É melhor eu calar minha boca e você cantar, né? Porque esse povo deve estar dizendo assim, mas por quê? Cala a boca! Cala a boca, Geraldo. Deixa o Rodrigo Avelino cantar, depois a Suzy Mariana. Vamos aproveitar que a gente está no mês de junho, né? Que é o nosso mês, né? Como a gente estava conversando aqui em off, né? É o mês que o nordestino mais ama, mas não tem como. Mas quem falou que está conversando em off? Não, estávamos... Não estávamos não. Não, estava com as câmeras todas ligadas, pegando aqueles segredos todos que você me contou. Eita, já era uma vez. Vamos lá, Rodrigo. Vou fazer canções do meu último trabalho que se chama Meu Mundo é Teu Abraço, um disco que fala de amor, de sertão, de poesia e de São João. Vamos lá, gente. Rodrigo Avelino. Quando tu tá longe, amor, me bate um aperreio. A vida é um arrodeio, ladeira sem freio é ponto sem nó. Me perco na procura da alegria e me encontro só. Lamento que me invade aqui por dentro, chega a dar dó. Aí ela chega, né? Mas quando tu falar que vem, meu olho brilha, o coração dispara. A alegria estampa minha cara. Eu me ajeito pra te receber. Enfeito a casa toda, mesa bonita em nossa rede armada. Corro pra porta de olho na estrada. Ver tu chegando me faz renascer. Mergulho no teu braço, caminho certo de um amor que diz que meu mundo é teu abraço, é tudo que eu preciso pra viver feliz. Bonito, Rodrigo. Muito bonita a sua, né? Isso, é a música que dá título ao disco, né? Meu mundo é teu abraço. Meu mundo é teu abraço. Pois é. Isso é muito bom. É coisa é uma nossa, mensagem né? bonita, não é? É aquele caboclo, né? Como diz a história, que tá sentindo aquela dorzinha no peito, porque a amada dele tá longe. Aí quando ela diz que vai, ele arruma a casa e arma a rede, né? Pra esperar a amada, né? Verdade, então, é verdade. Isso. Muito boa inspiração. Gostei da letra e gostei da música. Obrigado. Agora quem é? Suzy Mariana, direto de Água Branca. Água Branca? Água Branca. Então vai ser Água difícil Branca. aqui, ela deve estar com calor. Não é não? Tudo bem, Suzy? Tudo ótimo. Diz que você de boa. Tá bem do friozinho de Asa Branca pra cá. Aqui não supera. Água Branca tem um friozinho muito gostoso, insuperável. Mas, né? Barrista ela, hein? Eu tô com calor aqui, sou barristíssima. Claro. E Asa Branca é um município perto de Piranhas, é isso? Isso, é próximo de Piranhas, de Almiro Gouveia, Paulo Afonso ali, já da Bahia também, Mata Grande. Quem tá em Piranhas é o quê? Meia hora? Mais ou menos, eu acho. Mais ou menos meia isso. hora, acho que E você, 40. cantora e compositora também? Isso. E vai cantar o que aqui? Porque a música dele não foi brincadeira, não. Quer que eu faça uma disputa, não? Não, acho que eu me retiro. Vamos lá, Suzy. Vamos lá, vamos fazer aqui um blues rock chamado Pagando o Preço. Pagando o preço? Isso. Ok, vamos lá. Estava eu à toa na vida, procurando compreender a sorte
esperando compreender a morte. Não há como fugir, perguntando a Deus como posso deixar as minhas mãos vazias e não crer mais em nada, por medo de sofrer. Fui andando à procura de um espaço que coubesse o tamanho da vida, que curasse as minhas feridas pra eu poder sobreviver. Agora eu estou pagando o preço pelo medo de me encarar no espelho, por aceitar viver de migalhas, tramando contra o meu próprio sol. Esses meninos vieram aqui pra dar uma demonstração boa, não foi, João? Negócio interessante. Eu imaginei você no palco com essa música, abrindo a voz mesmo pra valer. Deve empolgar. Diga aí, Avelino, você acha que sim? Eu sou suspeito de falar, Geraldo, porque Suzy é maravilhosa. Ela é uma compositora incrível, uma artista. Porque assim, é até importante tocar nesse assunto. A gente olha muito para a capital, né? A gente tem essa coisa de... Sim, sem dúvida. Né, os artistas da capital, mas tem muita coisa acontecendo no interior. Eu não tenho a menor dúvida. Tem muita coisa acontecendo, não só na música, né? Suzy está aqui para falar sobre isso, porque tem artistas maravilhosos, né? Que muitas vezes não tem essa oportunidade de estar nos grandes centros. Mas olha, o interior, sobretudo no Nordeste, sempre foi um poço de inspiração fantástico para as artes de um modo geral, né? Você disse nem só na música. Você vai para uma Ilha do Ferro, por exemplo, tá lá o que há de melhor no artesanato, não é? Então, realmente é fantástico isso, não é, dança, enfim. No artesanato, o alagoano precisa degustar mais, conhecer mais, mergulhar mais. Né? Vocês se apresentam juntos também? Sim, inclusive, né, Suzy, fizemos um show, né? No último dia 31, foi, Suzy? Isso, a gente fez um show para celebrar a nossa seleção. Somos finalistas ao Prêmio Profissionais da Música, que vai acontecer em Brasília. A gente Calma que eu vou falar nisso. Vocês estão brincando? Coloquei eles têm aí carro um negócio, na frente dos bois. Não é com o prêmio. Mas eu quero saber o seguinte, vocês já cantam juntos também? Não, já fizemos algumas apresentações, mas inclusive em off também, né? Estávamos conversando aqui, tudo indica que vai vir um show aí, né? Juntos, Mas tem alguma música juntos? Não, ainda não. Ainda não. Isso foi para obrigar a chamar. É chamar de volta. Tem que acontecer, né? Tem que acontecer. Agora me fala aí que vai haver um prêmio em Brasília agora. Isso é o Prêmio Profissionais da Música. Convida o João Marcelo, que ele adora Brasília. Eu fiquei sabendo que ele ama Brasília, inclusive quase que não voltava, não foi? Eu fiquei sabendo. Eu fiquei preocupadíssimo, disse quem vai fazer o programa. Pois é, tá na 8ª edição, é um prêmio a nível nacional, um prêmio que ele celebra o artista, mas não só aquele artista que tá ali na frente, né? Porque para o artista estar lá cantando, muita coisa acontece nos bastidores. Não tenha dúvida. Então, celebra todos os profissionais que estão envolvidos com a música. E você vai participar, vocês vão participar desse prêmio. Sim. Mas como chegaram lá? Então, tiveram algumas etapas, né, de votação, voto popular, enfim, até chegar a essa etapa que é a última, que é a final. Mas baseados em quê? Fizeram algum show para isso? Não, eles abrem a inscrição, né? E aí a gente submete os trabalhos, né? Aí tem uma análise primeiramente do pessoal do prêmio, passa para essa segunda fase, que é a fase de voto popular. Isso. Depois disso, aí tem um conselho do prêmio que escolhe, eles fazem a seleção para que aconteça. Agora, a seleção é da música, é do cantor, do trabalho, é do compositor, é do trabalho. Então você, por exemplo, se apresenta, são apresentações separadas. Sim. A Suzy está concorrendo acho que em 2 categorias, Isso. Eu estou concorrendo em 5 categorias. Que beleza para os dois. Agora, me canta então uma das músicas que você está concorrendo. Só para complementar, né? São 10 alagoanos nessa edição. Maravilha. Então, é algo que precisa ser pontuado. Cada vez mais Alagoas está presente Muito no prêmio. Bom. Eu não estava sabendo desse prêmio, não. Prêmio Profissionais da Música. Tem o Instagram lá do prêmio,
podem seguir lá, conhecer mais, é um prêmio assim incrível. Inclusive a Laíde Costa vai ser uma das homenageadas esse ano, né? Então é um prêmio que realmente é maravilhoso. Em uma das categorias eu estou concorrendo como forró, né? E aí eu submeti justamente esse trabalho que Pronto, beleza, vamos eu lá. mostrei aqui. Teu amor pé descalço no chão é chamego tão bom de sentir. Chuva forte molhando o quintal, São João, fogueira acesa queimando em mim. Teu amor tem cheiro de jasmim, gosto bom de café de manhã. É o sol se achegando cedinho, é a vida na plantação. Teu amor é descanso feliz, numa sombra, num pé de joá. É você no forró tão bonita, dizendo preto chega, vem dançar. Que lindo. É um shotzinho, né? Rapaz, eu acho que é uma característica sua. Suas músicas são muito melodiosas, muito gostosas de se ouvir. Geraldo, que maravilha. Muito gostosas de se ouvir. Que bom, Não é, João? obrigado. Fantástico, muito Obrigado, bom mesmo. obrigado, Geraldo, obrigado. Você tem uma voz maviosa, suave, né, com músicas que você espera que venha um balanceio danado e não. Muito boa mesmo. Obrigado. Tomara que ela ganhe. Vai ganhar. Suzy, você vai concorrer com o quê? Então, essa música que eu cantei anteriormente, Pagando o Preço, inclusive é uma dessas músicas que tá Certo. fazendo eu concorrer. Foi uma das músicas, inclusive, que me fez ir para além de Alagoas, né? Eu já consegui representar, inclusive, Alagoas com essa mesma música em Maringá, no FEMUSIC, em 2023, no Festival de Música de Penedo. Então, essa canção é um presente, assim, que tá me fazendo ir para mais lugares. Me conta uma coisa, vocês que são de uma geração mais recente, como é que vocês sentem a evolução da música, a mutação da música de um modo geral? Como você sente, Vera? Olha, tem estilos novos, né? Coisas novas acontecendo. Eu acho que o artista ele precisa de fato se reinventar, né? Em meio a tudo que está acontecendo. A gente dá um exemplo, há uns anos atrás não tinha essa questão das plataformas, então hoje o artista consegue chegar muito mais longe, né, do que antigamente. Sim, né? sem E dúvida. aí a questão, por exemplo, dos estilos musicais, né, de você passear por outros estilos e você ouvir coisas diferentes para trazer isso para o seu trabalho, eu acho que isso é importante. Então você não sente falta, por exemplo, do LP, do CD, não sente falta? Não, eu particularmente, inclusive eu ganhei até um hoje, né? Ganhei até um LP hoje de presente. Eu tenho a minha vitrola em casa, tenho o meu LP, tenho o meu toca Mas eu CD. digo, o artista precisar gravar. Eu sinto falta. Eu Não particularmente é eu o gosto. produto, né? Eu gosto. Sabe o que eu sinto falta, Geraldo? De colocar eu particularmente não porque eu faço isso em casa, mas eu acredito que se perde muito quando você deixa de colocar um disco lá e você vai olhar a ficha técnica, saber quem participou. Exatamente. Os detalhes, Faz sabe? Os falta. detalhes. Eu acho que faz os falta. detalhes. Não é? Apesar eu sinto. dessa imensidão de propagação que acontece Volta e meia, nas redes. às vezes estou no carro, eu escuto uma música, eu digo, eita, eu queria saber quem tocou nessa música, quem foi o cara que fez o arranjo, sabe? E aí você não tem essa informação. Vamos rever a coisa agora. O prêmio vai ser em Brasília quando? Isso. O prêmio acontece de 26 a 29 de 26 junho. a 29 em Isso. Brasília. Exato. Certo. Vai ter alguma transmissão, alguma coisa? Eu acredito que Não, vai. sim, acredito que vai ter. Tem um canal chamado Music Box que vai passar, né? E assim, pelas redes sociais do próprio prêmio, as pessoas podem, né, também acompanhar. Não, nos mande dizer pra gente divulgar Certo. isso aí, Prêmio porque Profissionais nós vamos da ficar daqui Música. torcendo, batendo palma pra vocês Vai ser muito ganharem importante alguma pra coisa, gente não essa é? torcida. E também é importante falar o seguinte, Geraldo. Fizemos um show, como foi dito há pouco, né? Fizemos um show no dia 31 agora de maio para celebrar justamente a saída dos alagoanos. Lógico, né? lógico. E para que as pessoas pudessem também participar Perfeito. disso, contribuindo, né? Dentre eles, rapidinho. Não, Quem vai? Quem vai? vamos falar o nome de todos aqui, né? Mas precisa falar rápido. Gama Júnior,
Chá do Pife, Arnold Borges, Assemble, Ensemble, Artefato, Kemerson Lemos. Então é uma galera boa. Que bom, vamos torcer por todos. Vamos Não sim. vamos deixar lugar para ninguém, Vamos só sim. Alagoas. E outro detalhe, quem quiser, né, e puder contribuir, né, para essa nossa ida, tem uma campanha de financiamento coletivo que está no ar, certo? Isso. Vai no Instagram lá, Rodrigo Avelino Oficial, de Suzy Mariana, né? Nos Instagrams de todos os finalistas tem um link, você pode clicar lá, acessar e contribuir e seguir Isso. junto com a gente para Brasília, né? Oh, que beleza. É bom demais. Pois é. Mande isso pra mim pra botar no meu. Mando sim. Tá bom? Mando sim. Agora, vamos encerrar com Vamos a música. com a música de Suzy. Vamos lá. pensando bem, será que o futuro está escrito em algum lugar? Pensando bem, qual o rumo que essa história irá tomar? Faz tempo que eu não me vejo refletindo com o tempo. Não há como barganhar. Faz tempo que eu vejo lama e sinto o gosto do sangue nas palavras empoeiradas de mentiras, nas palavras engessadas pelos fanatismos, nas palavras disfarçadas de cura, nas palavras que vendem entradas para o paraíso. Eu quero fazer um convite a vocês, antes de terminar o programa. Assistam comigo um vídeo do Sebrae. Sim, sim. Ah, quem vai estar lá é a Aniceia Nunes. São as lições que o Sebrae dá. Vamos lá. A inovação e a competitividade impulsionam o futuro dos negócios e geram valor para a sociedade. Empresas inovadoras se destacam, atraem talentos, fidelizam clientes e obtêm melhores resultados financeiros. A inovação abrange produtos, processos, modelos de negócio e experiência do cliente. Mas inovar requer uma cultura que abrace o aprendizado contínuo através de experimentação, corrigindo com agilidade e adaptando-se com facilidade à dinâmica do mercado. Para auxiliá-lo nesse processo, considere essas dicas valiosas. Observe de perto as estratégias de inovação implementadas pelos seus concorrentes, diretos e indiretos, para identificar tanto oportunidades promissoras quanto potenciais ameaças ao seu negócio. Relacionamento. Não espere precisar de ajuda para construir uma rede de contatos. Ofereça sua expertise, compartilhe informações relevantes e esteja sempre aberto à colaboração e a novas ideias. Clientes. Mantenha-se sintonizado com as necessidades e expectativas dos seus clientes, pois eles frequentemente sinalizam novas tendências e demandas que podem gerar insights valiosos. Nesse cenário empresarial de constante evolução, o Sebrae se posiciona como um parceiro estratégico, essencial para impulsionar a competitividade da sua empresa. Oferecemos um portfólio abrangente de soluções e programas como o Sebrae Tech, que tem como objetivo promover a competitividade através de acesso a serviços tecnológicos e de inovação, com custos reduzidos. Além disso, nossos eventos são oportunidades para expandir sua rede de contatos e acessar conteúdos de alta relevância sobre as últimas tendências do mercado. E lembre-se, o objetivo final é otimizar seus esforços, reduzir seus custos e maximizar seus resultados. Não hesite em explorar as soluções e os canais de atendimento do Sebrae e conecte-se com o universo de possibilidades oferecidas pelo Sebrae. Muito bem, gostaram? Sim, pois é. Sebrae é grande Bom, parceiro. levem essas vozes maravilhosas e ganhem.
que é isso que o Estado de Alagoas quer. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo espaço, a todos que estão em casa. E até a próxima oportunidade de vocês estarem conosco. E com vocês, até o próximo sábado, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer, então nosso encontro está marcado. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.